Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um tema muito solicitado há bastante tempo aqui no canal pela galera, que é PID. Vamos implementar um controlador PID utilizando o microcontrolador PIC. Vocês vão ver o algoritmo desenvolvido numa aplicação um pouco genérica, entretanto você vai poder aproveitar o algoritmo, a função, para aplicar o PID em seus projetos. E esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse agora toroid.com.br, confira todos os produtos. Quer um transformador toroidal sob medida? Entre em contato, toroid.com.br, o link está aqui embaixo. Apesar da teoria de PID ser muito densa, vamos com um pouquinho só de teoria para compreendermos um pouco sobre controladores PID. Aí já veremos o desenvolvimento do algoritmo e os testes práticos de bancada. Let's get started! Vou tentar explicar de uma forma bem simples o conceito de controladores PID. Caso você tenha interesse, deixe aquele like e o comentário aqui embaixo solicitando que podemos trazer uma videoaula com um conceito teórico mais denso a respeito disso. PID, proporcional integral derivativo. Eu vou explicar de uma forma que eu considero simples da galera entender. Vamos supor que você tenha um parâmetro. Imagine esse parâmetro como sendo um dado medido por algum sensor, por exemplo. Pode imaginar temperatura, luminosidade, pressão, etc. Aqui vamos chamar da seguinte forma. Você tem o valor medido e você tem o valor ideal. O valor que você precisa que o dado medido apresente. Vamos considerar, para facilitar o entendimento ainda mais, que os valores são constantes. Fica claro para você que o medido não está no valor ideal. Existe uma diferença e essa diferença consiste em um erro. Esse erro aqui precisa ser corrigido de alguma forma. Se você utiliza um sistema de controle simples, muitas vezes existe esse erro, por menor que ele seja, e pode haver uma transição abrupta para você conseguir atingir o valor ideal. Muitas vezes você ultrapassa o valor ideal, volta, então cria uma esterese que não é desejável. E aí fica trocando muito abruptamente o seu controle. Uma vez que você tem esse conceito, você pode calcular o erro com uma conta muito simples. O erro é igual ao valor ideal desejado menos o valor medido. O parâmetro proporcional do PID vai ser a seguinte equação. Vai ser uma constante Kp multiplicada pelo erro. É basicamente um ganho que você dá no sistema. Aplicando um controle proporcional, você terá o seguinte comportamento, considerando o mesmo sensor, a mesma aplicação. Aqui está o valor ideal, aqui está o valor medido, ele inicia com aquele erro já conhecido. Entretanto, vai existir a seguinte curva, você vai conseguir aproximar do valor ideal. Beleza? Só que ainda não é o valor ideal, concorda comigo? Ao longo do tempo, o erro bem pequeno, aqueles erros infinitesimais vão se acumulando e o acúmulo desses erros infinitesimais provocam um erro um pouco maior. É por isso ainda existe aqui essa diferença entre um e entre outro. Para corrigir essa questão, existe o parâmetro integral. O integral considera uma constante Ki, que faz a integral de 0 a t, considerando um tempo específico, do erro dt. Agora isso basicamente, para ser traduzido já na linguagem de um processador, você acumula os erros, e acumular os erros significa fazer a multiplicação. Perdão, galera, fazer a somatória.
fazer a multiplicação da constante KI pela somatória dos erros. Certo? Em resumo, simplificando ao máximo, é isso que temos. E aí temos o gráfico resultante. Vamos para o gráfico resultante aqui. Perdoem a minha letra, como sempre, a letra está bem complicada, mas o importante é que você consiga entender. Ideal, continua a nossa constante ali. E a curva consegue aproximar muito, muito mesmo do ideal. Só que existe um outro problema aqui, que é a questão do delay, vamos dizer assim, do tempo em que levamos para atingir o valor ideal. E isso é corrigido com o parâmetro derivativo. O derivativo faz a multiplicação de outra constante, a KD, uma constante, pela derivada do erro em função do tempo. E aí o gráfico resultante, novamente colocando aqui, ideal, valor medido. O ideal é aquela constante, o valor medido passa a ser esse aqui. Então, mais rápido você consegue aproximar o seu valor do valor desejado. Então, o derivativo verifica as variações do nosso erro em função do tempo. Então, você consegue um resultado muito melhor. A teoria sucinta, rápida, breve, sem muitos aprofundamentos do PID é essa aí. Agora vamos verificar a solução utilizando um microcontrolador PIC em forma de algoritmo, para você entender como implementar isso em um código em linguagem C. A ideia de aplicação é emular um sistema em malha fechada para praticarmos a variação das constantes KP, KI e KD do controlador PID. Vamos utilizar o PIC 16F876A. Optei por ele, pois podemos conectar um display LCD para visualizar os valores no display. É bem bacana. Você pode utilizar outros PICs sem problema nenhum para o projeto. Vamos ter um sensor linear conectado ao analógico 0, portanto um potenciômetro de 100K. Variando o potenciômetro, que vamos definir um valor ideal no software e comparar com esta medida. Veja que o valor do potenciômetro, o valor de variação ADC do potenciômetro, é o valor medido, que vimos agora há pouco na teoria, e teremos um valor ideal que você pode também substituir no software facilmente para fazer testes. E de acordo com isso, teremos um PWM proporcional. O PWM pode ser o controlador, pode ser o controle de um atuador no seu sistema. Por exemplo, se fosse um sensor de temperatura, o PWM poderia acionar um aquecedor ou um resfriador, em caso de temperatura muito baixa ou muito alta. E outras aplicações que você possa imaginar. Software não tem muita novidade, ainda mais se você acompanha o nosso curso de PIC, mas basicamente é ligação simples com display LCD, que já ensinamos em várias videoaulas aqui. Cristal de 16 MHz. Cristal externo, que vamos utilizar o resistor de pull-up, capacitor de desacoplamento. Tranquilo. Vamos para o software agora. Vou utilizar o microC, software todo em linguagem C. Este aqui não está comentado, como é o costume aqui do canal. Eu vou deixar como tarefa para você. Depois que você assistir agora, assista com atenção, vou explicar aos poucos o software. Você vai ter o software baixado aí em seu computador, faça o download, clique em mostrar mais aqui embaixo e baixe o arquivo, aí vá comentando linha a linha à medida que eu for explicando. Reassista a explicação do software e comente linha a linha, isso é bom para fixar o conteúdo também. Uma dica para você aprender mais. Mapeamento de hardware é o display LCD com o PIC. Estas linhas aqui pegamos no help do microC, que ele tem a biblioteca LCD inclusa, e aí é só definir o RS, o enable e os dados do LCD. Comparando com o diagrama esquemático, você vai ver ligação por ligação. E aqui está a direção, que segue a mesma lógica. O trace A1, RA1 vai no RS, trace A3,
RA3, vai no Enable e os dados em cada um dos pinos respectivos, optei pelos pinos do Port B. Vamos ter duas funções auxiliares, a nossa PID Control, onde tem o algoritmo de PID, essa é a mais importante, pois a partir dela você pode desenvolver o controle PID para outras situações. Disp Values, apenas para exibir os valores no display, e as nossas variáveis globais. Veja que temos variáveis do tipo double. O PIC tem memória para isso, vamos declarar do tipo double mesmo, para podermos utilizar casas decimais, se necessário, números maiores, com as constantes e também os resultados das equações. Pois eu tenho aqui uma medida de erro, error miss, tenho a constante Kp, Ki e Kd, o valor proporcional, integral e derivativo, o valor PID, que nada mais é que a soma dos três, e o valor ideal que eu quero para a nossa medida. Veja que peguei o valor bem no centro do conversor AD. O valor ideal eu quero que seja 512. Como estou trabalhando com double, coloquei o ponto zero aqui atrás do 512. E já inicializei as minhas constantes. E aí você tem a tarefa de testar diversos valores para as constantes para o seu sistema. Normalmente no controle PID você inicia, estou iniciando isso para você, atribuindo 1 à constante Kp para o nosso proporcional. E aí Ki e Kd você vai variando pouquinho, como ajustes finos. Então experimente 0.01, 0.001 e vá modificando 0.02 e assim por diante até verificar um controle PID perfeito para a sua aplicação. Variáveis do tipo inteiro, minha base de tempo, uma auxiliar, um contador de tempo, medidas e atualização de medida e o PWM, vai conter o Duty Cycle do PWM. Estas duas aqui estão sobrando na realidade, não vamos precisar. Ctrl S. Foi só variáveis de debug do software que eu havia declarado durante o desenvolvimento. Vamos utilizar a interrupção por overflow do timer 0 para criar uma base de tempo de 1 segundo. Observe que eu criei uma base de tempo aqui. Eu vou somar, incrementar o T0 base time. A minha base de tempo é 1 sobre 1000, ou seja, 1 milissegundo. A cada 1 milissegundo ocorre essa interrupção e eu incremento esta variável aqui. Lá no loop infinito eu testo ela até que seja igual a 1000, para então chamar a minha função de PID e atualizar todos os valores. Os registradores CMCON, ADCON1, TRISB e TRISA, RC0 e RC2, minhas entradas e saídas. Não convém revisar isso aqui, pois novamente, curso de PIC das quartas, também o curso de Assembly para PIC, todos disponíveis em playlists aqui, nas playlists do canal. Inicio as minhas saídas em 0, configuro a minha interrupção com estes registradores aqui, interrupção global, interrupção do timer 0, inicializo o timer 0 em 6, o conteúdo do timer 0 em 6, isso para conseguir uma base de tempo o mais precisa possível. Aqui eu defino para scaler, então você pode conferir no datasheet do PIC. Para gerar o PWM vamos utilizar as funções nativas do microC, PWM1 init, frequência de 1 kHz, 1000 Hz, starto ele e atualizo o Duty Cycle. Inicializo o LCD, limpo o cursor e o display e escrevo os parâmetros que eu quero mostrar na tela, o ADC e o PWM, e já atualizo eles com Disp Values. Vamos ver primeiro a Disp Values. A Disp Values apenas cria variáveis aqui para armazenar cada um dos caracteres, calculo a conversão, envio fazendo shift da tabela ASCII por 48,
ambos os dados que eu quero apresentar, que é o measure e o PWM na tela do display. Estes algoritmos também já explicamos nos cursos de PIC. E aí, no loop infinito, eu leio o analógico 0, atualizo o Duty Cycle do PWM, e aqui está a minha base de tempo de 1 segundo. Eu testo T0, base time, igual a 1000. Quando isso for verdade é porque passou 1 segundo, pois as interrupções ocorrem a cada 1 milissegundo, vezes 1000, dá 1 segundo, eu zero ele, inverto o RC0, isso eu também fiz apenas para debug, para medir. Você pode colocar um LED, se quiser, para ver ele acendendo e apagando. E eu chamo a PID Control e também chamo a Disp Values a cada segundo. Atualizo os valores no display a cada segundo e recalculo os meus parâmetros do PID a cada 1 segundo. Aqui está então o algoritmo principal, PID Control. O primeiro passo é calcular o erro. Então o erro medido é igual ao valor ideal menos a medida. O parâmetro proporcional é o erro vezes a minha constante Kp. A integral é uma somatória dos erros vezes Ki. Então, integral é igual a integral mais o erro medido vezes Ki. A derivada é a última medida menos a medida atual vezes Kd, e aqui eu atualizo a minha medida. Então o algoritmo proporcional é esse aqui, o integral é esse aqui, e o derivativo é esse aqui, que eu vou verificar a variação dos meus erros ao longo do tempo. PID é a soma de tudo, e aqui eu faço uma normalização para exibir no display, eu divido por 4, pois o conversor AD é 10 bits e o PWM é 8 bits. Para fazer essa normalização, eu divido por 4 e jogo no display. E depois, o meu controle apenas soma o PID, que é a verificação do erro. Então, faço proporcional, integral, derivativo e somo com o meu valor central de PWM, que é o 128. Aqui eu apenas coloquei um algoritmo para garantir que o PWM apresente no máximo 255, para que ele não zere no extremo oposto. E é isso, galera. Chamo a atenção de vocês que, utilizando a base de tempo de 1 segundo, as equações são mais simples. No caso aqui, você precisaria multiplicar a integral pela variação de tempo e dividir a derivada pela variação de tempo. Mas como é 1 segundo, eu multiplico por 1, divido por 1, resulta no próprio valor. Como eu disse, para facilitar os nossos cálculos, eu deixei base de tempo de 1 segundo. Vamos ver funcionando na prática, lembrando que esse algoritmo aqui você faz a adequação para o seu projeto e pode testar também modificando as constantes Kp, Ki e Kd e entender melhor ainda o PID. Vamos lá? Venha comigo! Circuito devidamente montado em protoboard, temos o PIC16F876A, o display LCD, já apresentando aqui o nosso programa rodando, programa em funcionamento. Estamos alimentando tudo com 5 volts da fonte de bancada, você tem aqui o osciloscópio já monitorando a saída PWM. O cristal é 16 MHz, os dois capacitores de compensação, pull-up no reset, capacitor de desacoplamento e aqui o trim-pot para ajuste de contraste do display. E claro, o nosso potenciômetro que estamos utilizando para emular a variação, ou seja, emular a nossa medida ao longo do tempo. Como você pode observar, temos 565, estamos agora com um valor acima do ideal. E o PWM é 114, então imaginemos que o sistema em malha fechada esteja compensando isso com o ajuste PWM. Observe que
eu vou afastando ainda mais o valor desejado, o nosso Duty Cycle vai diminuindo, pois foi como configuramos o software. Em aplicações específicas você pode modificar essa questão. Já como esperado, em 1023 temos aqui o valor 0 de PWM, nenhum Duty Cycle. Variando para cima, passei aqui do ponto, o nosso Duty vai aumentando, variando aliás o ADC para baixo, quanto menor, maior o PWM. Fizemos uma lógica inversamente proporcional. Até que atingimos 0, temos o valor 255, que é o PWM sempre em high. E aí, à medida que variamos e aproximamos dos 512 desejados, vou tentar aí atingir o valor 512, um potenciômetro assim um pouco mais difícil, um trimpote multivoltas seria mais fácil. Ele atualiza a cada segundo, 520, veja que estamos quase chegando em 128. 519, vamos ver se eu consigo atingir. Passou um pouquinho. 514, 513, quase lá. É basicamente os 50% de Duty Cycle. Observe então que você precisa imaginar um sistema em malha fechada, onde teremos aqui um sensor, por exemplo, e aqui o PWM vai controlar um atuador para corrigir o erro de medida desse sensor. Utilizando a variação manual, conseguimos compreender que o software está funcionando. A questão é que você precisa descobrir para o seu sistema, para o seu atuador e para o seu sensor, quais as constantes ideais para que a variação PID, para que o controle PID seja o melhor possível. Sempre aquela variável PID deve ser o mais próximo de 0 para um perfeito controle. E muitas vezes você tem que determinar aquelas constantes de forma empírica, determinar experimentalmente quais os valores ideais, como mencionamos na parte teórica. Vamos agora dar uma olhada só na forma de onda, no osciloscópio. A saída do PWM se comporta exatamente como esperado. Quanto maior aqui o ADC, menor o Duty Cycle. Quanto menor o ADC, maior o Duty Cycle, até atingir o valor 255. E as atualizações se dão sempre a cada segundo, como configuramos no nosso software, para facilitar ainda mais as equações do PID. E o valor de 50% ou 128 de PWM é atingido quando eu chegar o mais próximo possível do valor ideal que arbitramos. Faça diversos testes aí, modifique o valor ideal, modifique as constantes para você ver o comportamento desta forma de onda ou mesmo do parâmetro aqui no LCD, que vai ser muito interessante para você aplicar o PID em seus projetos. Esse foi mais um projeto, uma aplicação para os seus projetos em engenharia eletrônica aqui do WR Kits Channel. Comentários aqui embaixo são muito válidos, o feedback de vocês é de suma importância. Em caso de dúvidas, também comentem, mas sempre saliento que muitas vezes não há tempo para responder a galera, mas outro assinante pode esclarecer rapidinho para você. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, videoaula de sexta. Deixe o seu like, favorite o vídeo, compartilhe ao máximo com a galera. Não esqueça de inscrever-se no canal se ainda não é inscrito ou se é novo por aqui. Tem um botão vermelho, é só clicar nele e marcar do lado o sininho para receber atualizações do canal. Muito vídeo, muito conhecimento para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Ótimo final de semana a todos. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.